Vamos agora para o nosso quadro de catequese, onde nós vamos responder aqui as dúvidas dos nossos ouvintes, as perguntas que nós recebemos aqui no WhatsApp. Hoje eu quero responder o seu Antônio, da cidade de Divinópolis. Ele nos mandou uma dúvida. Ele diz: Rafael, bom dia. Eu rezo o terço quase todos os dias aí com vocês, mas muitas vezes a minha mente ela fica distraída, fica pensando nas contas a pagar, nos problemas do trabalho. E quando eu vejo, já estou no quinto mistério, sem ter prestado muita atenção. A minha dúvida é: isso invalida a minha oração? Será que Deus está me ouvindo mesmo assim? Ô, seu Antônio, obrigado pela sua pergunta. Quero agradecer por ter compartilhado algo conosco que acontece com muitos, né? Então, olha só, você não está sozinho, viu, nessa preocupação. Até os santos passavam por isso. Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da igreja, ela chamava essas distrações de o vai e vem do pensamento. E dizia que muitas vezes parecia até impossível controlá-las. Então você sabe como é, né, seu Antônio? A nossa cabeça é como uma panela de pressão, fervendo, com tantas preocupações. E é natural, então, que esses pensamentos apareçam na hora da oração. A igreja, ela entende isso perfeitamente. Lá no parágrafo 2729 do Catecismo, a igreja nos ensina que as distrações revelam aquilo a quem estamos apegados e que essa luta contra as distrações na oração é parte do nosso crescimento espiritual. Olha, Jesus mesmo, lá em Mateus 6:8, nos diz o seguinte: que o Pai sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então isso significa que Deus conhece não apenas as palavras que dizemos, mas principalmente a intenção do nosso coração. Então deixa eu explicar com um exemplo bem simples. É como quando uma mãe cuida do seu filho pequeno. A criança, às vezes, ela fala, algumas coisas desconexas, ela muda assuntos, se distrai com um brinquedo no meio da conversa. Mas a mãe não deixa de amar ou ouvir o filho por causa disso, Pelo contrário, ela entende o coração dele, mesmo quando as palavras saem todas atrapalhadas. O que realmente importa na oração não é a perfeição técnica. O que realmente importa na oração é a sua intenção de estar com Deus. Se você começa o terço com o desejo sincero de rezar, então mesmo que venham 1000 distrações, o seu coração continua em oração, tá bom? E tem mais uma coisa importante. Quando você percebe que está distraído e gentilmente traz sua atenção de volta para a oração, isso é um ato de amor a Deus. Inclusive está bem explicadinho lá no parágrafo 2730 do nosso catecismo. Lá diz assim, voltar ao nosso coração. Na oração é já uma resposta ao amor de Deus. Está lá no parágrafo 2730. Então agora uma dica prática. Quero te dar uma dica para te ajudar. Tente, durante a oração do terço, fique imaginando ali as cenas dos mistérios do terço. Fique imaginando ali as cenas como se você estivesse lá presenciando. Por exemplo, quando você reza o mistério da Anunciação,
Imagine-se lá, vendo o anjo Gabriel, né, falando com Nossa Senhora. Isso pode ajudar a manter a mente da gente mais focada. Olha, quero dizer uma coisa importante hoje também. Deus não é um robô que só aceita orações perfeitas, não. Deus é um pai que se alegra quando seus filhos querem estar perto dele. Mesmo quando estão cansados ou distraídos. São Paulo escreveu isso lá em Romanos. Ele disse lá: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nem sabemos o que devemos pedir. Está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, seu Antônio, continue rezando o seu terço, com distrações e tudo. Deus com certeza está ouvindo o seu coração. E para todos os nossos ouvintes, se você também tem alguma dúvida sobre nossa fé, mande sua pergunta para a Rádio Barroso Mix. Estamos aqui para a gente caminhar juntos nessa linda jornada de fé. Vamos agora falar com o Padre Josileudo. Bom dia, Padre! Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileudo Queiroz e vamos para mais um quadro, A Igreja Responde, aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, olha essa pergunta aqui que recebemos. Padre, faltei à missa de ontem, a missa de domingo. Agora, eu só vou poder comungar depois de me confessar? A dúvida do ouvinte é essa, Padre. Muito massa a sua pergunta, mas deixa eu te explicar. Se você faltou à missa por doença grave, impossibilidade física, porque aí onde você mora, é uma zona rural e não teve missa, o padre não foi, e fica muito distante para você ir onde tem missa, né? Você fica impossibilitado de ir, não é pecado. Mas, se você faltou à missa, por preguiça, porque viajou, porque foi para a praia, porque foi para o shopping, porque foi para um jogo, porque não quis ir, porque recebeu uma visita, aí é pecado gravíssimo. Aí não pode comungar sem antes se confessar. Aí você vai procurar, antes da próxima missa, que você vai participar e comungar, antes se confessar para pedir perdão. Padre Josileudo, olha essa pergunta aqui. Eu pequei e me arrependi. Mas se eu fizer só uma penitência, será que me livrarei desse pecado ou realmente precisa me confessar? Muito massa a sua pergunta. No entanto, nós católicos, graças a Deus católicos, respeitamos todos os outros que creem diferente de nós e que são de outras igrejas, de outras religiões, mas nós católicos devemos sempre buscar o sacramento da confissão, meu querido. Tá? Se você pecou e sabe que está em pecado, não é fazendo penitência, não é fazendo nenhuma oração, é buscando o sacramento da confissão, como Jesus disse lá para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Então, se o meu irmão é católico, busca o sacramento da confissão. Padre, o que fazer quando as pessoas que trabalham comigo me deixam sempre para baixo? Minha Nossa Senhora, isso é muito paia, né? Muito massa a sua pergunta, você se benze, minha filha, viu? Se benza todo dia, de preferência com água benta. Olha, não mude seu jeito de ser, continue sendo você, seja profissional, cumpra suas obrigações, não mude, porque essas pessoas aí são invejosas. Com certeza, ou elas estão querendo o teu cargo, ou elas estão querendo que você desista, para elas colocarem outras, ou indicarem outras da família delas, amigas delas. Não desista. Vai se afastando dessas criaturas, porque do mal a gente tem que ter distância. E gente má, invejosa, a gente tem que se afastar. Se afasta. Procura outro ambiente aí no teu trabalho, só esteja com elas o necessário, trate bem, não mude o seu comportamento, mas se afasta. Padre, mais uma pergunta aqui sobre confissão.
quando uma confissão não é considerada válida, padre? Muito massa a sua pergunta. E o que torna uma confissão não válida? Primeiro, por parte do penitente, do fiel. Não há arrependimento verdadeiro e nem sinceridade e nem fala todos os pecados, esconde. Confissão não é válida. Segundo, quando o confessor, no caso o padre, o sacerdote, não usa a fórmula correta da absolvição, ele inventa ou não sabe, não é válida. E terceiro, quando uma pessoa se passa por um padre católico sem ser, não é? Então essas confissões não são válidas, aí sim a pessoa precisa se confessar verdadeiramente. Não é uma confissão válida, arrependimento sincero, falar todos os pecados, a um padre católico, verdadeiramente católico, e que ele use realmente a correta oração da absolvição, tá bom? Padre, última pergunta aqui na catequese de hoje. O que faço se nada do que faço para minha mãe tá bom? Muito obrigado pela sua partilha, muito paia, essa situação. Existe isso, infelizmente, às vezes, um pai ou uma mãe nunca se agrada ou nunca está satisfeito pelo bem ou pela ajuda que um filho ou uma filha dá. Acontece isso é muito paia, mas acontece. Mas quanto a ti, filha amada, continua honrando a tua mãe. Não deixe de honrá-la, não deixe de ajudá-la, é sua mãe, e continue fazendo por amor a ela, por respeito, é sua mãe. Isso agrada a Deus. Está lá no livro do Eclesiástico. Você não vai ficar sem sua bênção, sem sua recompensa. Continua, filha. Mesmo que ela não reconheça ou não agradeça, Deus está vendo, tá bom? Faça isso por amor a ela. Obrigado, padre. Até amanhã. Eu que agradeço, Rafael, e até amanhã com mais uma edição de Catequese aqui na Rádio Barroso Mix. E queridos ouvintes, me sigam no meu Instagram, pe.josileudoqueiroz, e envie suas perguntas por lá. Será um prazer responder para continuarmos crescendo e aprendendo juntos mais sobre a nossa fé. Um grande beijo e vocês são muita massa!